oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Pode falar, hein? No ar. No ar? No ar. Como no ar? No ar, cinema no ar. Não é no concreto? Ah, cinema negro. É, cinema no ar, que é também, eu ouvi dizer que o mestre, além de conhecer bastante do futebol de antigamente, sabe tudo de cinema, ter recebido um exclusivo abano de Getúlio Vargas ao inaugurar a Vila do IAPI, onde David Coriga nunca morou. Nunca morou. Tá. Nem é bem recebido, né? Nem é bem recebido. Vai ser recebido a pauladas lá. Tapa na cabeça. Tapa na orelha. O David Coriga, ele pelo menos podia dizer o seguinte: eu me criei no IAPI. Ele fica induzindo ao erro. É isso. As pessoas perguntam, mas por que tanta preocupação tu tem? Eu digo, não, porque ele é formador de opinião. E as pessoas leem ele com o objetivo de saber alguma coisa, de se instruir e tal. Se ele está dando uma informação equivocada, como ele faz várias vezes... É uma falácia? É uma falácia. Vou escrever. A falácia do IAPI chama-se David Coriga. Coriga é a vila próxima, que é do outro lado do Brasil, né? Não, da Plínio, né? Ter que atravessar a Plínio ali. É, ali no Guaspari, né? É, que tinha uma loja aqui no centro. Era uma fábrica legal, potente, competia com a Renner, né? É, na Guaspari versus Renner, né? Vendia muito terno. Terno. Tu usava terno? Tu já usou terno alguma vez? Eu usei. Quando tu ganhou aquele prêmio da academia? Eu usei 2 vezes. No primeiro casamento e no segundo. E no terceiro casamento, que não se realizou, eu tinha um terno. Era o mesmo do primeiro? Não, já era um terno bonitão. Não, eu usei terno 3 vezes. Sabe quem é que me elogiou uma vez? De terno? Que eu estava com um terno bonitão, camisa Tom Surton, gravata. Tom Surton. É, Tom Surton. Eu encontrei, fiz assim na frente do cara. É o Luiz Fernando Veríssimo. Não, esse é Deus na terra. Esse é Deus. Não, foi um simples publicitário. Não, simples publicitário. Quem podia ser? O Sérgio Gonzalez? Não, Alex Pericinoto. Ah, o Alex Pericinoto. O cara que escreveu o melhor livro autobiográfico tratando da vida de um publicitário. O livro dele, esse autobiográfico, era sobre ele, né? Era um livro gordo, me roubaram. Era o único livro gordo. Quem que escreveu melhor? Porque ele que conhece a história dele, né? Mas era bonito o livro, é uma história bem... figurinha? Não, é que a história de um menino pobre, que era canhoto, e para virar diretor de arte, ele apanhou Teve que aprender com a mão direita. Aí ele conta a primeira vez que ele foi a Nova York e tal. Ele era muito engraçado, né? Eu vi uma vez ele falar na Assembleia. Aquele tu ia gostar dele, do Alex Pericinoto. Eu ia gostar, também acho que ia muito gostar. Divertido. Muito divertido. Ele... Mais que o do Alíbio também escreveu um livro. Ele é meio serioso, assim. Não. Mas nós vamos falar de publicidade ou de futebol hoje? Já começa que o título do livro do Alex Pericinoto é muito bom. Como é que é? Tu podia usar essa frase de vez em quando. Não, eu tô... A frase é assim, o título do livro dele é o seguinte: mais vale passarinho na mão? Não, aquilo que se aprende do que aquilo que te ensinam. Como tu é um cara cheio das opiniões... Tá tu só leva em consideração o que tu aprende. Tu acha que eu devo ler o livro e completar agora os 8 mil e não sei quantos? Completaria bem, porque é um livro... volumoso? Deve ter umas 800 cara, eu ganhei de presente agora um livro do... O pai do Carpinejar. Como é o nome dele? Carlos. Nejar, né? Carlos Nejar. Nejar, é um livro de poesia que ele conta a história. Tu ia gostar, é muito bonito o livro. Ele conta em forma poética a relação dele com uma cachorra. Desde que a cachorra foi para a casa dele até o final, a cachorra morre, mas ele continua falando com a lembrança da cachorra. É muito bonito, né? Tu sabe que eu sempre fui... Lelé e eu. Lelé e eu. Eu sempre fui um aluno meia boca, né? Sim. Eu só conseguia me safar bem, era em 2 matérias, era em português e história. Tá? E filosofia também, que eu gostava muito. E latim também, quando eu tive um professor legal, o professor Matana, que ele era muito bom. O problema é o professor, não é a matéria. O problema é o professor. O problema é o professor. Eu quase que aprendi matemática uma vez, tinha um bom professor de matemática, quase. Então aconteceu contigo mesmo que aconteceu comigo. Eu nunca me dei bem nas exatas, eu já tinha... O cérebro da gente cria áreas de recusa, entendeu? Sim. Então, matemática e tudo que matemática, física, química...
se relaciona com as exatas, havia uma série de áreas de recursos que se punham a funcionar no meu cérebro e eu pá. Porque maus professores no início da mas tua tu sabe que carreira. eu tive um professor na 4ª série ginasial, no São Judas Tadeu, porque eu rodei... Fosse expulso lá no... me desabilitei lá no Becker por repetição e faltas e não sei o quê. Aí quando eu retomei... Tu tinha que ir para o Rui Barbosa, que na época angariava todos os alunos que não Aí eu fui fazer terminar. a 4ª série para terminar o ginásio lá no... E aí o professor Tadeu... Cara, o cara começou a falar, e eu até hoje tenho um caderninho de matemática com Que tu gostou, é verdade isso. O cara começou a falar e me deu uma luz, eu digo, pá, mas... Pois é. Aliás, tem um livro que tu devia de ler, que tu não... Mais não um. sei, Summerhill. Summerhill, da escola lá. Da escola. Tu sabe qual era o fundamento básico daquela escola? Qual? Diz. Nenhum aluno era obrigado a estudar nada. O cara só ia estudar quando desse o clique ou o que ele queria. Então, o cara relata, na Inglaterra, educação super rígida, nos anos 1902, 1903, por aí ele conta os casos dos alunos. Então, tinha um aluno que detestava matemática. Aí o guri, quando fez 15 anos, virou o gênio da matemática. Era o Newton. Virou o gênio da matemática, não me lembro quem era. John Newton. Inclusive, eu li várias vezes esse livro. Mas é verdade, cara. Todo mundo tem essa experiência. Tu não te dá bem com a matéria, de repente chega um professor assim que te abre a cabeça. O cara tem uma didática assim que eu fiquei surpreso. Eu digo, não, mas eu nunca tinha entendido isso, mas como é que agora eu entendo e faço? Eu conseguia rodar todos os anos do Julinho em matemática, chegar em segunda época. Em determinado ano, não me lembro lá, no primeiro científico, no segundo, apareceu um professor para substituir um outro, e durante 2 meses que ele deu aula lá, eu fiquei encantado com a matemática. Se aquele cara fosse professor do tempo inteiro, eu seria... Eu sei, agora, mês passado, eu fui a Farroupilha, tu sabe que eu me criei lá em Farroupilha, né? Sim. Do 1 aos 11 anos eu morei lá, e frequentei o grupo escolar Farroupilha. E fui visitar a escola, está muito bem conservada, tal. Falei com a diretora e tal. E aí comecei a me lembrar que ali no 3º ano primário, lá em Farroupilha, que começou a minha desdita com a matemática. Eu tinha uma professora que eu era apaixonado por ela, a professora Sueli Giron, uma loira maravilhosa, assim, que dava aula. E aí, no meio do curso, assim, por alguma razão, ela abandonou o curso e veio uma víbora, né? Uma malévola lá para dar aula no lugar dela. Eu odiei aquela mulher, entende? E me recusei a aprender frações com ela e nunca mais recuperei. 3º ano primário do Colégio Farroupilha, por um caso de amor não correspondido, né? Eu comecei a odiar as exatas. Odiar a matemática. Tu sabe que esse livro do Summerhill, acho que a tradução em português do título do livro é Liberdade Sem Medo. Liberdade Sem Medo. Tá? Ele conta, então, toda a vida da escola, desde que ele fundou. Dali saiu o construtivismo. Sim. Tá? Como nós estamos cultos hoje, né? Eu li esse livro várias vezes. Além do Pequeno Príncipe, tu leu esse também? Não, o Pequeno Príncipe é imbatível. O Pequeno Príncipe eu li 5 vezes. E o Summerhill, 2? 2 e o... Vale Peiador de Centeio. Esse empata com o Pequeno Príncipe. Eu li 5 vezes também. 5 vezes. E em português. Em português. Viu? Então são esses os livros, não me lembrava mais. E viu como cedo a tua biografia? da tua pequena literatura. Não, eu li umas 2 vezes. Tu leu o livro do Pericinoto também? Sim, do Pericinoto li, mas li uma vez só, que é 800 páginas. Tu leu também? Do Ielib eu fiz que li. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada. Vê se copiava alguma coisa. Tu leu o Zizek? O do Zizek, sim. O do Zizek eu li até a metade, falta a metade ainda. Que aliás é meu, né? É teu. Não, o Zizek... Tu sabe que eu tenho uma coisa, não sei, eu acho que é equivocada. Deve ser. Eu leio os livros que eu me apaixono pelo texto. Antes do conteúdo, eu quero saber o texto. A forma, cara, claro. O Zizek, eu já te falei isso uma vez, numa das nossas bateções de boca. Nós batemos boca já? Já, no Facebook. Tá. Quando tu fala mal da propaganda e eu fico irado. Tá. O Zizek escreve, tem uma estileira, ele tem uma coisa estileira, estileira. Estileira de escrever, o cara escreve muito bem. Eu não sei se o tradutor é muito bom, o que foi. Não é. Eu não sei que língua que ele escreve. A linguagem dele é trimoderna. É moderna. É bom para publicitário que gosta de pegar o trabalho dos outros. Fazer uma releitura. Fazer uma releitura, usar de referência. O Zizek escreve tri bem.
Eu avancei no livro até mais por causa da qualidade do texto, Mas provavelmente ele o escreve, conteúdo. será que em esloveno, em inglês? Acho em que sim, francês? não sei, mas a tradução traz para uma coisa bem legal. Que tu percebe quando a tradução te atrapalha, né? Não, Por exemplo, percebe? eu gosto É que muito. tu é bom, tu é versado em inglês, francês, latim. Eu gosto muito dos livros do Bukowski, mas eu não sei, Tu acha que o Bukowski devia, no original, ele deve ser melhor do que na tradução? É. Não, mas tá certo, acho que tu tem razão, porque aquele estilo solto, descontraído dele, assim, é difícil de ser copiado, né? É. Difícil de ser traduzido, né? até aquelas coisas de... Como é que é aquela história? Tradutor, traidor, né? o velho safado, aquelas coisas dele assim, que ele é meio pornográfico. Não sei, fica meio embrulhado em português, cara. Tu acha que português não é uma língua Não adequada ajuda, para pornografia? Não sei se é isso, mas eu acho que no Pode caso ser, do Bukowski pode- não ajuda muito. Pode ser, o inglês é mais dramático, assim, né? Mais direto, né? É mais Fuck you. reto, isso. Fuck you. Então, cada uma volta ali nas frases deles, assim, que Mas das esse frases nosso dele. programa hoje não era sobre futebol? Nós vamos chegar no Eduardo Galeano, que escreveu um livro sobre futebol. Eduardo Galeano, entendeu? das veias abertas da América. Da né? América. Mas o livro sobre futebol eu li também, é muito interessante, é muito bom. Vamos falar Eu do- gostava muito do futebol brasileiro, né? Vamos falar do Nelson Rodrigues, A Pátria de Chuteiras. Pátria de chuteira. Olha aí, eu já tenho uma listinha, eu não estou tão mirrado assim. O Rui também tem um livro sobre futebol, né? Ele escreveu um troço do Inter, do Grêmio. Ao contrário do que a gente já falou outro dia aqui, eu gosto muito do Rui Orador. Orador, Ele e não escrevendo, escritor. ele é meio embrulhado. Ele é meio trapalhão, não, né? não É verdade. desenvolve o texto. É. não vai? O Luiz Fernando é que podia escrever sobre futebol, né? Fora as crônicas que ele já fez sobre Não, mas futebol. aí nós vamos brigar aqui muito. Não, eu gosto muito do Luiz porque Fernando. o Luiz Fernando escreve sobre o futebol mais refinado, e tu é do Do grosso? Tu é do zagueirão, assim, tu é de do várzea? tempo, tu é do tempo do Carbone, do Tovar. Tu é mais Falcão. Eu sou mais Falcão. Falcão, Vevé. Vevé, que é um jogo mais refinado. Tu é o como é que é o Brutucu, à frente da área. Brucutu. À frente da área, o Tovar, Carbone, esses caras aí. Caçapava. Não, Caçapava eu já falei aqui algumas vezes, Caçapava é um grande injustiçado. Caçapava jogava muita bola. Muita bola. Como ele era forte, as pessoas... É aquele problema do senso comum. Quando o senso comum não tem capacitação... Senso comum. Eu ia dizer um palavrão aqui, mas não pode, né? Não pode dizer cu, outros pode. Tá. Era cu que tu ia falar? Não, era foda. Não, foda pode. Tá. Não, cu é que não pode. Tá bem. Tá. Tá bom, voltamos ao Tu quê? pode, por exemplo, ter algum desafeto que tu quiser... O Mário Moraes escreveu O Negro no Futebol Brasileiro. É bem interessante, tu que está preocupado com que tem negro aqui, não tem negro na Argentina. O Mário Moraes, né, que é o nome do estádio do Maracanã lá, né? Sim. O Negro no Futebol O Mário Brasileiro. Moraes não era irmão do Nelson Rodrigues? Não sei, é capaz de ter algum parentesco mesmo. Pode ser, não sei. Eu acho que era irmão. Tem que dar uma pesquisada aí no Google. Acho que eu já li em algum lugar. que ele era irmão. Agora que tu falou, eu acho que era capaz de ser. Mas um é Rodrigues, Tu outro é sabe Moraes. que esse programa Será que era Moraes Barba Rodrigues ou Rodrigues Moraes? Ou eram irmãos de parte de mãe só? Sei lá. Mas tu falou isso aí, fiquei lembrando. Pede para o nosso expert ali em Google, ali, ver Mário Moraes. Vê Mário Moraes, tá? Se ele era irmão do Nelson Rodrigues. Tu sabe que esse programa Barba, Cabelo e Bigode, Que é esse programa que nós essa estamos edição agora. de hoje, que a gente deveria falar sobre agora futebol. Agora é Barba, Cabelo e Bigode, esse programa de hoje. Agora, esse nosso programa Barba, agora. Cabelo e Bigode. O nome. Mas Não essa... é Hipotenusa Cultural. Não, Hipotenusa Cultural é outro dia. É com a dona Lúcia. Tá. A edição de hoje, específica. Se o Mário Moraes era irmão do Nelson Rodrigues. Mário Moraes, O Negro no Futebol Brasileiro. Ele escreveu esse livro, Um Negro no Futebol Brasileiro, e o Nelson Rodrigues era escritor também, entre outras. Dramaturgo. Não, mas olha só, eu já estava perdendo A compostura. não a ideia do que... Não, tu falou de palavrão. Se tu tiver algum desafeto que tu quiser dizer assim, vai te fuder, tu pode. Tu não pode dizer vai tomar no teu cu. Isso é a regra da presidência da rádio. A diretoria está lá e... Por que tem alguma coisa contra? Não sei, deve ter alguém ali que tem algum problema relacionado. Como é que é quando a gente era criança, tinha o troço do anal, né, quando era criança, que o Freud isso do explicou. Freud, a fase anal, oral. Fase anal, vai ver que alguém da diretoria não saiu da fase anal, então eles não querem. E talvez seja, porque são 4 diretores, né?
Ah, são 4 diretores? E é muito engraçado, porque isso aqui é uma rádio feminista, tem 4 diretores, nenhuma mulher na diretoria. Ah, é? Eu, inclusive, na próxima reunião de, vai propor de uma... subdiretoria, eu com a Natália, eu vou pedir para a Natália... O board? Tem um board? O board sou eu e a Natália. Ah, mas E o tem board não é a direção geral? Não, tem, não, mas nós... São os administradores. Nós somos os administradores, os gestores. Eu vou falar para a Natália, pedir uma reunião com essa diretoria para incluir uma mulher, né? Porque não faz sentido, né? E quem é que tu está pensando em incluir? Tinha pensado em convidar a Lúcia para ser diretora, mas a Lúcia é tão... Então, eu acho que ela tem problema de autoestima. tu acha que... A gente elogia, ela disse, eu não sou capaz. Tu, Lúcia? Não, eu não sou. Teus poemas são lindos, meus poemas, eu escrevo lá qualquer coisa. Tu acha que ela não aceitaria o cargo de diretora? Tenho a né? impressão que não, mas... Mas é um cargo eletivo? Como é que é isso? Não tem que ter uma parte do capital da empresa? Não, essa diretoria é um tipo conselho, na verdade, que é um conselho eleito. Ah, eleito por... Eleito. Hã? Mário Filho, era irmão. Mário Filho. Mário o quê? Mário Rodrigues Filho. Ah, então. Era irmão, sim. Mas não é filho do... É irmão? É irmão do É Nelson irmão Rodrigues. do Nelson Rodrigues. Não, Esse programa é cultura, Não, né? eu ia dizer... É o nome do estádio Maracanã, né? Essa edição específica do Barba, Cabelo e Bigode, com o mestre e eu, Tu é o PS, o Postscriptum, Postscriptum. está me enchendo de alegria, porque eu estou relembrando coisas que eu não sabia já do meu Não, arquivo coisas cultural. que tu sabia e tinha esquecido. Que eu li É o isso, que eu li Alzheimer, aquilo. Alzheimer que ataca essas fontes de informação que a gente tem. Não, ainda não, porque eu vou ter que ler tudo de novo. Era bom ler de novo algumas partes para lembrar. Outro dia eu tenho um livro que eu descobri que foi muito bem escrito, eu não sabia, modéstia, né? Chama-se Raul Crime na Madrugada. Outro dia eu dei relendo os textos que eu escrevi. Pô, eu escrevia bem, há 20 anos até, fui piorando depois, né? Sério, um texto de crítica social, tal. Pô, olha, o Antônio Rolfo, na época, elogiou muito o livro e eu devia ter continuado nisso e não escrever as bobagens que eu estou escrevendo agora. Eu acho que foi influência do Postscriptum, Pois é. que além de te criticar pelo coração empedernido, eu já descobri uma coisa, quando é que tu não fica de coração empedernido? Quando tu vê o jogo do Inter, cara. Depende do jogo, né? Dependendo, fica mais empedernido ainda. Mais empedernido ainda. Em relação ao técnico, principalmente. Não, os caras que jogam lá, tu já imagina aquele tal de Patrick, cara? Aquele cara não tem físico de rolo. Não tem. Tu sabe que eu tenho ficado muito... O D'Alessandro não joga nada, mas tem físico de rolo. Ele faz a onda. Faz a onda. Tu sabe que eu tenho ficado satisfeito com o que eu tenho escutado na mídia esportiva ultimamente, porque eles estão dizendo hoje, 5 anos depois do que eu falei, que eu já dizia, fora D'Alessandro. Tá todo mundo, já viu como está todo mundo? Que nós dois pioneiramente começamos a criticar o Roberto Melo. Hoje aquele jornal está escalando o Nonato no lugar do... Tá todo mundo contra o Roberto Melo. Ah, Roberto Melo. E há 5 anos fosse um dos primeiros, né? O Luiz Carlos Reck todos os dias bate nisso. Não, já trabalhou 3 anos. Hoje ele, querendo até ser engraçadinho... Vem cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu ouve o... Falar baixinho aqui, tu ouve? É por força da profissão, né? Ah, tá. Entendeu? Eu leio, por exemplo, Ele é pior? aquele que não sabe escrever naquele jornal sobre esportes. Ah, tá bem. Que tu disseste que é pior que o REC, que se chama... Pedro Ernesto. Pedro Ernesto. Esse é o concurso, né? Esse cara não sabe nada de nada, né? E, além de tudo, é Bolsonaro. Tu já viu essa? Torce pro Jair. Agora o Renato é Bolsonaro também? Ele ficou do lado do Renato. Com aquele discurso tolo de todo mundo. Não, cada um tem o direito de se expressar e tal. Mas hoje... escreveu a favor do Renato. Hoje meu amigo Olivier, né? Olivier, né? Meu nome dele que me escapou agora. É o Melo também, o sobrenome dele era Melo, meu vizinho, né? O Olivier, né? O Renato tem... Estou fazendo horário demais. Tem condições de... Jogador de futebol pode ter opinião também. A gente não, independente de qual seja. Ainda lembrou aquele negócio da democracia corintiana, lá do Casagrande. Aliás, o Casagrande é muito amigo do Renato. Não, ninguém está negando que o Renato possa ter opinião. A gente só está criticando a opinião dele. Só está criticando. Opinião ele pode ter, mas podia ter uma melhor, né? Podia ter uma opinião melhor, uma opinião furada. É verdade. E o Renato é o legítimo aquele... Eu escutei um pedaço da entrevista dele. Ele tem cara de bobo, né? Ele faz aquela cara de quando o time dele está perdendo, ele faz uns beiços assim na beira do campo, não, né? Sacanagem comigo, eles estão ganhando da gente. Ele disse claramente
Tá claramente. Usaram lá uma metáfora das antigas, lá, cinto apertado, quando não tem dinheiro. o cinto apertado. Ele disse claramente, não, se a política do Grêmio o ano que vem for... Procure outro técnico. Procure outro técnico. Mas sim, daí. Tá, foi honesto nisso. Não, foi honesto, mas ele tem que respeitar ele que é do clube, né? E os jogadores que ele tem, né? Esses aí não prestam. É isso que ele está dizendo. É verdade, mas não prestam mesmo. Eles perderam E tem vários que foram indicação dele, né? Quase todos. Mas vamos malhar o Patrick, Mas deixa só, eles perderam domingo para os reservas do Flamengo, com 10 jogadores, todo o segundo tempo. Quase todo o segundo tempo. Tá bem, né? Vamos malhar o Patrick? Vamos malhar o Patrick. Não é possível, cara. Que não é jogador. Esse sim não tem o physique de rolo. Nenhum. Se enrola todo com a bola. Eu tenho uma teoria a respeito de jogador canhoto. O canhoto normalmente é bom. Quando ele não é bom, não deveria. Não dá. É verdade. Agora isso é uma tese cientificamente comprovada. Ou o canhoto é um jogador de exceção. Ou ele chuta. Eu só conheci um canhoto que era bom e que não chutava forte, que foi o Dorinho. O Dorinho. Eu venho fazendo Tinha o Chorinho também. Tinha o Chorinho também era canhoto, mas também era tecnicamente muito bom. O Messi não chuta tão forte, mas ele tem um chute colocado. O Maradona também não chutava tão forte. Não. O resto, normalmente, canhoto. Ele é tipo o Rivelino, tem uma patada. Tem uma patada e joga bem. Quando o canhoto não chuta forte, pode saber, não tenta no futebol que não vai dar. Vai ser pedreiro lá na Constituição. O cara pode ser de esquerda na política, tudo, mas no futebol é... Outra coisa, toda vez que o cara vai bater um pênalti com o pé esquerdo, eu tremo. Se eu tô querendo que ele faça gol, eu acho que não dá para bater pênalti com o pé esquerdo. Tem os caras que me desmentem, bate e faz o golo, né? Tu viu o Messi como que ele bateu lá, pegou, faz até eu pegava aquela bola que o Alisson pegou, né? Tu sabe que uma ocasião... A ocasião faz o ladrão, né? Tu sabia isso? Eu já tive várias vezes aí, mas sempre me dei mal quando tentei roubar. Me pegaram no flagrante. Não era a ocasião, viu? Não era. Tive várias, mas aí é a falta de prática também. Ocasião errada Tem também. isso. Roubar é uma ciência, tio. O ladrão é sempre muito esperto. O ladrão é um cara que podia fazer... Todos os ladrões poderiam ser entrevistados... Formar um sindicato? Para falar sobre tendências. Porque eles estão sempre na frente, eles estão sempre com a sacanagem na frente. Vai ter câmera de não sei o quê, eles já têm um truque para enganar aquilo. É verdade. O ladrão sempre é um cara inteligente. Estão à frente, né? Sempre estão à frente. E a polícia vai atrás. Vai atrás deles. Tu está inventando uma história e eles já têm outra. É impressionante, mas nós somos hábeis em saber coisas nesse nosso programa, né? E revelar para o público. Isso aí tu não devia ter revelado, tio. Mas aí é uma rádia, e com a rádio ela já quer calcar no seu principal enunciado, que é feminista. Calcar é bom. Carcar. E que aqui a gente só toca MPB menos Roberto Carlos. Sim. Né? É uma rádio de cabeção aqui, entendeu? Sim, mas essa história do ladrão é fantástica, né, tia? O ladrão está sempre na frente. Sempre ele é na frente. Inovador, tia. É inovador, eles estão sempre com uma sacanagem. Sempre, eles estudam. Por exemplo, em filme americano, aqueles como é que eles chamam? Os thrillers. Não, os blockbuster, aqueles, como é que eles chamam? Blockbuster. Sempre tem muitos filmes de coisa de ladrão. Sim. Cara, a engenhosidade dos ladrões. Mas os americanos são hábeis nesse negócio de roubar, né? Tu viu que eles roubam no mundo inteiro, né, tia? Então lá é fácil de fazer. É só pegar o exemplo da vida real. Eles têm todo um know-how de roubar, né? Roubam na América, roubam. Eu domingo estava assistindo um cara que eu não lembro o nome, eu só vi uns pedaços. É um suposto cabeção israelense que está dizendo nada com coisa nenhuma e o mundo está adorando ele. O Sapiens. Eu não sei, eu sei que é, o Yahvé, não sei das quantas. Mas, cara, eu ouvi o cara falar, ele não o livro dele é bem interessante, velho. Só seu livro, ele não disse nada com coisa nenhuma. Aquilo que ele disse, eu já disse tudo aquilo antes dele. Pintaúde também. Não, desculpa te chamar de Pintaúde, o pós-escrito. Isso é normal, né, que tu diga as coisas antes dele, mas para o resto do mundo ele é um inovador, tia. É que tu tá há quanto tempo na frente? Eu estou como ladrão. Tu está correndo na frente. Não, esse cara é interessante. Eu tenho o livro dele, o Sapiens. Ele está na moda, né? Onde é que tu viu ele? Na televisão? Na televisão, ele foi. No YouTube? Ele tem uns programetes no YouTube também. Teve uma entrevista. Ele é o cara da moda, tia. O livro dele vende uns montes aí. Mas as previsões dele para o que vai acontecer no mundo... Tá bom, mas ele é interessante, ele é engraçado, ele é diferente. Agora...
quilômetros Não, atrás de ti na tua... e esses caras, normalmente, eles fazem umas poses quando eles dão entrevista, a frase vira uma coisa solene, assim, mas é e que- diz uma coisa absolutamente comum. Diz uma bobagem. Como mas eu é- nunca tinha escutado falar nele e foi anunciado, o cabeção, eu digo, tem que prestar atenção para me atualizar, mas né? Não é vou muita- ficar citando... É muita pompa e não pouco vou ficar conteúdo. citando o Alex Pericinoto e o livro Mas do... o pós-scriptum, 99,9% desses caras é aparência, né? É jogo para jogar para a torcida, é a frase, né? Mais do que a frase, é a postura. Do jeito que tu diz a frase. Tu diz de um jeito assim que o cara, deve ser verdade, né? O cara parece acreditar tanto naquilo que está dizendo, né? Nós aqui somos modestos. Nós dissemos, por exemplo, que o Vevé é o maior jogador do... O Vevé que veio do Floriano para jogar no Inter. Sim? Não, do Floriano não. Essa é uma dúvida que existe. Eu acho que Mas quando a diretoria abrir a mão um pouco aqui, que a diretoria, eu vou ter que dar um de Renato Portaluppi aqui, né? tem que abrir o cinto. Não, apertar o cinto, nada de apertar o Não, eles cinto. apertam o cinto e não dão dinheiro para a gente produzir os programas. Então ficam essas incertezas, se bem que elas alimentam, né? tá bem. A incerteza alimenta a vida também, né? Olha, essa é outra frase. Depende, viu como tu diz, tu larga as pérolas assim, sem cuidar, entende? Essa frase, as incertezas, agora como é que é a frase? A incerteza ajuda a alimentar a vida. O ajuda não precisava. As incertezas alimentam a vida. Alimentam a vida. No plural fica melhor. Alimentam Agora tu a diz vida. essa frase com consistência, assim, com uma postura olímpica, assim, é outra coisa, Não, né? mas tu tá te divertindo, mas tem uma coisa que é muito engraçada. Não, mas é verdade, É cara. verdade. Eu vou te contar uma que eu já te contei, que é o seguinte. Deixa eu só te dizer, se tu contar essa, o Wilson me contava a história do Rui Ramos, que era um deputado, é apresentado como o maior tribuno do Rio Grande. Aí o Rui Ramos tinha uma pompa assim para falar fantástica, né? E todas as coisas com eles, desde as mais triviais, não acontecia no Sarandi, em Caraá, tudo acontecia assim. Estava caminhando na Quinta Avenida em Nova York quando me ocorreu um pensamento. E aquele pensamento podia ter ocorrido, né? Ele revestia de uma pompa num lugar tal, Em qualquer bacana. lugar. Então, essas coisas tudo tem que dar um introito nessa história. Estava eu caminhando por Berlim, quando subitamente E tu me sabe, dei conta e de tu que... sabe que isso funciona, Como é Tio? que é a Eu já, frase mesmo? eu já, aparências enganam, não, a incerteza alimenta a vida. Estava caminhando em Berlim, né? Na Kurfürstendamm, É, quando me dei conta que as incertezas alimentam a vida. Alimentam a vida? alimentam a vida. Tu Isso, sabe que isso é muito fácil de perceber. Eu já menti várias vezes a respeito de pequenas coisas. Eu sou dos pequenos delitos. Tá? Por exemplo, essas cadeiras ali, ó, Tá. Que não estão aparecendo no vídeo que não agora. estão aparecendo. Essas aqui, ó, a audiência da EU. Tá? Eu já menti para várias pessoas. Que tu trouxe de um Tá. circo. Não, que eu comprei na Tokstok. E tu não comprou, não. Toque. Mas você também não dá grande prestígio, né? Não, Tokstok, tu dizer que essa cadeira simples que tu compra em qualquer lugar, tá? Custa o dobro no Toque. Na Tokstok, aí fica com outra grife. Comprou na Tokstok. Aquilo que tu fala da propaganda mentir, entendeu? Não, a propaganda cria esses artifícios assim para valorizar coisa que não vale a Que não coisa, deixa de ser mentira, né? coisa que não vale a pena. Não, a Tokstok paga também melhor não. os funcionários ou entrega em casa, eles colocam algum pequeno benefício para enganar o próximo, entendeu? E aí Mas tu podia, hoje, com o nível que tu tá, tu podia dar um salto adiante. Toque fica na classe média. Não, e tô tal. dizendo isso. Podia pequeno pular exemplo. por um Não, patamar mais alto. Aquela lata de lixo lá, que a audiência também não está assistindo, aquela lata de lixo. É. Eu já menti para várias pessoas É de um filme, né? que eu comprei em Nova York. E tu trouxe de... Aí as pessoas dizem, Eu tinha percebido que ela é diferente. Né? mas aquilo foi um serralheiro amigo meu que fez. Tá bem. Em Nova York. Deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe que hoje se comemora os 50 anos do gol do Pelé? Aquele cara que os nossos amigos não conheciam, né? Não, parem um pouquinho. Hoje Então, é 50 então o anos programa também. Barba, Cabelo e Bigode de hoje é dedicado integralmente ao intelectual Milton Ribeiro. Por quê? Porque eu não sabia quem era o Pelé. Não, Pelé ele sabe quem é. Ele sabe quem é, mas tu não viu o que ele disse a respeito do Pelé. Falou que não era o melhor jogador. Não, sabe o que ele disse? Que o o Nico Pe- era melhor. Não, é que É, o Nico era melhor. Nico era melhor. Não, ele fez uma analogia, não foi essa, mas foi do tipo, eu vou te dizer, como se fosse verdade aquela coisa que até hoje o homem não pousou na Lua, que aquilo foi um vídeo montado pelos americanos. O arrazoado dele... Parece que é verdade, não houve mesmo explosão. Eu estou falando das Torres Gêmeas? É tudo fantasia. assim. Não, o homem na Lua. Também. Sabe, tem um monte de gente que acredita que aquilo não é verdade. Sim, que eu foi uma também não montagem. acredito. Né?
Entendeu? E das Torres Gêmeas também. Aquilo foi sabotagem que teve lá. Foi. Teve, Os não teve. 2.300 que morreram também. Né? Morreram, mas não houve avião, não teve avião nenhum. Aqueles aviões eram tudo fantasia. Eles explodiram a torre. Tu não conhece essa história? Implodiram a torre. Implodiram a torre. Aquilo se faz enchendo as isso, estruturas com implodiram bananas a de torre. dinamite. E aquilo era tudo imagens. E aquilo foi como é aqueles aviãozinhos que a pessoa brinca? Não é imagens, eles montaram aquelas Sim, imagens. mas aqueles aviões que bateram eram aqueles... Drones? Não, aqueles aviãozinhos pequenininhos que as pessoas brincam, de aeromodelismo. aeromodelismo. Tá. E que aí eles ampliaram e fizeram bater lá. Como é que é? O chroma key? O chroma key, é que os americanos adoram uma Eles guerrinha. inventaram o chroma key, né? Photoshop, chroma key, tudo coisa dele, tudo falso. Quer ver uma que o Sapiens disse? É. Mas peraí um pouquinho, você tem o nome de Sapiens e ser entrevistado. Sapiens não é o nome dele, Sapiens é o nome do livro dele. É o nome do livro? Eu não sei o nome dele. Yahvé, eu sei que ele é israelita. Ele é israelense. Ele disse que assim, ó... Israelita eu acho que é religião, né? Escuta essa. Que quem dominar, o povo que dominar a tecnologia vai dominar o mundo. Mas peraí um pouquinho, isto eu já falei há muito tempo atrás, inclusive te irritando, dizendo que os americanos... Tu nunca me irritasse. Não, te irritando que eu disse, os americanos vão dominar o mundo nos próximos 500 anos, porque eles dominam a tecnologia, e aí eles entram, pegam os dados de todo mundo, manobram... Mas então o cara concordou contigo, o cara te ouviu dizer isso e repetiu. Mas não, isso não vem me dizer com uma pompa de quem está descobrindo a mas América. a pompa que é a diferença, viu? Ele não te citou? Não. Não, esses dias eu botei... Eu acho que tu podia cobrar os direitos, Esses dias eu botei uma... Mas agora tem os chineses, né? Eu botei uma... Não são os americanos 500 anos. Os chineses vêm aí, né? Vem. E os amarelos... Os amarelos. Os amarelos estão desistindo daquela coisa de ser xerox do mundo, né? Eles estão muito tempo, né? Eles estão tendo iniciativas, fazendo essa produtos empresa de qualidade. desde tecnologia aí de celular aí, 5G ou 6G, sei lá quantos G que tem. O que é esse G? Isso tem a ver com ponto G, hein? Tem a ver com ponto G. 5G, 4G tem a ver? Inclusive, eu estava num programa na Rádio Tem Pampa. ou não tem? Tem, eu estava falando na Rádio Pampa uma vez, no programa do Gustavo Vitorino, e estava ele ensandecido, reclamando, porra, que já tem o 5G, e aqui a gente nem o 4G funciona. E eu digo, pera só um pouquinho, cara, só um pouquinho. Eu acho que tu está sendo um pouco exagerado na tua crítica. E o cara pensando que eu estivesse falando sério, como eu sempre falo, né? Eu disse, cara, não descobriram nem ainda onde ficou o ponto G. Tu quer saber do ponto do G, do ponto, como é que é? O G4, do 5G. Mas não descobriram o ponto G ainda, velho. Onde é que fica? E nem se sabe com certeza se ele existe. Né? Acabou o programa? Eles assim, nunca mais te convidaram. Nunca mais me convidaram. Aliás, eu não sei o que acontece. Eu vou num programa. Uma vez só, é. Eu vou num programa e aí, aí me chamam depois, aí do terceiro em diante eu viro. Aí não me convido mais. Né? Não me convido. Por isso que tu tem essa rádio aqui, a gente pode fazer o que quiser aqui, né? Vamos falar do Pelé? 50 anos. Nós estamos falando 50 anos do Golo Mil. Pelé, 50 anos. Do Golo Mil, né? A gente pode até fazer uma pequena homenagem ao nosso convidado do programa anterior, que ele trouxe a informação que nós já sabíamos, é claro, sobre o Pelé que quase foi jogar no Brasil. De Pelotas. Só óbvio que a gente sabia, até deu os nomes errados, eles queriam trocar pelo Brauner, né? Não pelo... Mas ele tinha razão, o Duarte jogava no Brasil, não no Pelotas, como eu imaginei, né? Daí ele falou certo essa, viu? Talvez tenha sido a única coisa certa que ele falou, né? Cara, na época eu trabalhava, nesse Golo Mil, nos 50, eu trabalhava na Standard Propaganda, e o outro redator comigo era o Milton Ferretti Jung, que era Gol! Um dublê de redator de publicidade e locutor de rádio. Ele ia o correspondente Renner e era o segundo lá na transmissões. Depois do Pedro Carneiro Pereira, era ele, né? Na época, transmitia os jogos pela Guaíba. E ele me deixou sozinho aquele dia trabalhando lá na estância, foi transmitir o jogo lá do Rio de Janeiro, Santos Vasco e Santos, né? Santos e Vasco. Quem foi o goleiro? Pois é, isso que eu queria te falar agora. Andrada. Pois é, mas eu queria te contar uma história que tu não sabe. E o Andrada era? Argentino. Então tá bom. Então eu sei Começou um pouquinho. em Rosário. Te contar uma história que tu não sabe, que eu fiquei sabendo assim, mas o Andrada, depois que ele saiu aqui do Vasco, tal, ele voltou lá para a Argentina, ele era da cidade de Rosário, onde ele começou lá naquele clube, né, o Rosário Central? O Rosário Central, né? Não, ou no Nils, ou no Rosário, agora não me lembro qual dos dois. O Rosário Central, eu acho. E era um cara conhecido na cidade e tal, um cara famoso. Sabe de que ele se empregou lá depois? Informante da polícia, do Exército,
na época da tortura. Inclusive, ele foi apontado, que eles fizeram um julgamento lá dos caras que do exército lá, que mataram as pessoas, prendiam, matavam, torturavam, né? E ele era um dos indiciados. Não foi condenado porque as provas contra ele eram pouco, mas ele era informante da polícia, né? Andrada. Um conhecido Agora tem um goleiro argentino que se chama Andrada também, né? Da seleção atual, não é Andrada? Um conhecido meu de bom fazedor de frases, ele me disse uma vez assim: as pessoas começam no caráter. É boa essa frase, né? É boa. Né? Eu tenho um amigo, o Werner, que diz que ter bom ou mau caráter é um detalhe, que o importante é ter caráter. É. Tem uns caras que não tem nenhum, né? Mas tu falasse assim, o Luiz Fernando Veríssimo poderia escrever sobre futebol, mas ele não ia te agradar. Por quê? Porque ele ia só escrever sempre a favor do Braulio, tia. Braulio? Do Braulio, ele era a favor do Braulio. Eu já li aqui uma coluna dele de 1973, Os Fatos e a Teoria. Para variar, uma outra coluna em 1973, brilhante dele, né? Quando ele prova, por A mais B, que o Braulio realmente era um jogador. Mas o Luiz Fernando é um pândego, né? Ele gosta de fazer coisas assim, falar coisas engraçadas, irônicas. Ele está fazendo uma ironia. No fundo, o Luiz Fernando era um sergista, né? Não, ele gosta Quem de... era do Braulio era o São Paulo. Ele gosta de jogadores técnicos. Não, técnico, mas que entre na área, que faça um golo. Mas que o Braulio, cabeceie, mas não que era a chuta. função do Braulio entrar na área. E mesmo assim ele ninguém, fez... Mas ninguém descobriu a função do Braulio ainda. Não. Tanto que ele não deu certo no Inter, foi jogar no Botafogo, no América do Rio. O Braulio... Terminou no ostracismo total. Não, ele é lembrado ainda. Lembrado por ti, quando tem festas aí de jogadores da antiga, o Braulio... Então, Braulio, Gabiru, Bom, só para te dizer Perdigão. Não, só para te dizer uma. Esse é o time dele, ó. Braulio, Sabe Gabiru, qual é o jogador Perdigão. Que o Falcão tem Adoro. como referência e diz que aprendeu a jogar com ele? Com o Braulio. É, tá bem. O Falcão é um O relações Falcão públicas. entrava na área ou não entrava na área? Não, entrava, até fez gol. O Falcão fez menos jogos, menos gols. Mas o Falcão era centro-médio, cara. Não era como o Braulio. O Braulio era 8. Não, naquela época era o meia ponta de lança. Depois dele, quem é que jogou na função? O Sérgio, que seria o melhor de todos, mas não deu certo. O Jair jogou nessa função. Mas o Escurinho jogou nessa função. Tu quer ver uma coisa? Esses eram muito melhor que ele. Não, esses faziam mais gols. Não, era melhor, era muito mais jogador. O Jair é muito mais jogador, defendia, atacava. O Jair é muito melhor jogador. Foi eleito o melhor jogador do mundo. Não, o Príncipe não marcava ninguém. Por isso o apelido de Príncipe. Não toca em mim, eu sou o Príncipe. Quando ele jogou no Peñarol, ele foi campeão do mundo com o Peñarol. E sabe essa história? Não. Aí os caras fizeram lá uma... Tinha aquele Morena, né? Morena, que era o centroavante do Peñarol. Não, cadê o Julio? Peñarol campeão do mundo. Vê a escalação ali para nós. Os caras combinaram antes do jogo da final, lá no Japão, que tinha um carro de prêmio, que eles iam sortear o carro, vender o carro e dividir entre os jogadores. E o Jair ganhou o carro. Não. Se eu ganhar, é meu. Ficou famoso esse jogo, não lembra? E pior que ele ganhou, né? O Peñarol foi campeão do mundo, o Jair ganhou o carro. E não dividiu com os colegas. Ali, Bom, mas ele pelo menos falou antes, né? O Julio vai dizer ali a escalação do Peñarol, campeão do mundo. Contra quem, Julio? Pera. O Júlio já sabe falar português. Espera aí, né? Aí, enquanto ele não fala, vamos dar aquele recadinho de sempre aqui, que é para anunciar na EO. Qual é o procedimento correto? Liga ou procura uma agência de propaganda? Não, primeiro, procure uma agência de propaganda. Se você não gosta de agência de propaganda, ou já teve alguma coisa não funcionou e tal, não é de se perder as esperanças. Tente outra vez. Mas se não quiser tentar outra vez, liga para cá, 31 91 382. Sabe de cor, né? É, isso. Eu não sei, é o do WhatsApp, que é um número ruim pra caramba. Isso é melhor não dizer. Tá, telefone, fala com quem? Não, vai entrar em contato com a nossa mesa de negociações. Que não é redonda. Que não é redonda. É virtual. É virtual a mesa, e ali vai se discutir, vai se encontrar uma proposta ajustada para a sua verba. Que, aliás, a gente gosta também de salientar aqui o seguinte, aqui na EO, a gente não faz boquinha para nenhum valor de dinheiro. Inclusive, aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão, sem constrangimento. É mesmo? Sem constrangimento. Ah, as pessoas não sabem isso, né? Não sabem. O Julio tem informação ali. Fala, Julio. Do ano 82, é isso? 82. 82. Gustavo Fernandes, goleiro. Tem o Walter Oliveira.
Será que as pessoas estão ouvindo aqui a tua fala? Então fala aí, porque está na tua fala aí. Mas capricha na pronúncia aí, senão não... Mas é um time uruguaio, é castelhano, eles vão se entender aí. É o time uruguaio. Júlio, operador de áudio, vai dar a mais do que escalação. operador. O cabeção da mesa ali, então, vai dar a escalação do Peñarol, campeão do mundo de 1982. Tá, Vai, tu quer Júlio. que eu faça isso com sotaque, com o meu sotaque espanhol? Não, com sotaque. Com Claro, sotaque. o Peñarol Eu não sou uruguaio, tu sabe que eu não sou uruguaio. Não, mas o sotaque é de espanhol. Pois é. Com sotaque. Vamos lá. Gustavo Fernandes, Walter Oliveira, Nelson Gutiérrez, Víctor Diogo, Miguel Bocio, Juan Vicente Morales, Venancio Ramos, Mário Saralegui, Fernando Morena, Walquir Silva e tem um jogador brasileiro aí que eu vou fazer com sotaque Português. Jair Gonçalves Prates. O príncipe. Esse o Fernando Morena, que era o dono do time do Peñarol, né? Esse cara disse que brigou com o Jair lá no foi do jogo. Jair mandou. Terminou a escalação? Tem ali, eu só conheço o Venâncio. Como é o nome do Venâncio esse que tu falou? Venancio Ramos. Só me Venâncio lembro Ramos. do Aqui Venâncio a Ramos. pronúncia dele fica difícil de entender, porque a gente fala, dava outro sotaque aí, mas Eles ganharam de quem, hein? Foi contra quem o jogo? Contra quem foi? Vou pegar o microfone de novo. O jogo foi contra o Aston Villa, inglês. Aston Villa. Foi no Japão o jogo, agora que eu estou vindo aqui. Que foi a Copa Intercontinental. Que era uma Copa que eles faziam no Japão, acho que Era a Copa do Mundo. os países da Foi a Ásia. mesma- Não, mas em é que não era o 83 Mundial de o Grêmio Clubes. É que nessa época- Era um torneio, como é que é o torneio Toyota lá? Como é que é? Não Sim, era? a Copa Toyota, a Taça Toyota, que eles não era o Mundial de Clubes, Era era a só Copa Toyota, era o tipo que tinha. Europa contra a América do Sul. Foi que o Pra- Grêmio ganhou, Toyota. A Copa Toyota, para te ver Diz que o jogador ganhava como tu uma não Toyota. deves ser tão áspero com o marketing ou propaganda, Nunca mestre. fui áspero. Não, por quê? Quer ver uma coisa? Em quero. determinados circuitos, em determinados mercados, em determinados consumidores, em determinados públicos, não adianta a força da propaganda ela mentir ou não mentir. Aliás, ela, às vezes ela traz um resultado oposto daquele esperado. Copa Toyota. O que os caras queriam com isso? A Toyota queria divulgar a marca. E ela acabou virando motivo de pilhéria aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque quando o Inter ganhou, aí era a Copa FIFA. Não te lembra? Campeão aí- FIFA, aí era campeão campeão FIFA. do mundo, é. Então a gente o que fazia? Esculhambava com a Toyota, porque a Toyota teria menor valor, A gente que foi sim. um valor artificial criado pelo E a marketing. gente tem a Copa Suruga também, te lembra? Suruga, lembro, sim. Essa a gente ganhou. Ganhou. Mas para te ver, ó, como às vezes não é para não dá para a gente ser radical, porque Não, eu nunca fui radical. não, Nem tu. não tem alguns momentos que assim, ó, Copa Toyota. Não adiantou eles botarem a marca lá junto, Não, mas porque adiantou, todo mundo ficou sabendo, era Copa Toyota, não era Copa tá, mas do era um Mundo. produto negativado pelo fato de que não era Copa FIFA. Pois Se a FIFA lançasse um carro com a marca FIFA, era capaz de vender mais que carro Toyota. Ou se a Toyota mesmo lançasse o carro FIFA, venderia mais que o carro Toyota. Então, é muito complexa essa análise Hoje do tem- marketing tem- e ou Tem um propaganda. filme interessante que está passando aí com o Matt Damon e o Bally, aquele, chama-se Ford versus Ferrari. Não sei se tu já viu, está passando aí Não. no cinema, se eu fui ver. É interessante essa história que isso que tu falaste, fica claro o negócio, que a Ferrari usa esse carro de luxo, carro de corrida para ganhar Le Mans, outros, para vender a marca, né? Enquanto a Ford tinha milhões de carros, eles fabricavam meia dúzia de carros, mas era o carro mais desejado do mundo, porque ganhava competições esportivas, né? Le Mans, Dakota e tal. Eu Bem vou- interessante esse filme, é, sobre esse aspecto. a- Tu que já foi publicitário. Não, sou ainda. A forma correta é subsídio ou subsídio? Pois é, né? Eu acho que é subsídio, né? Eu já ouvi várias vezes me dizerem, me convencerem que era subsídio. Outros já me convenceram que era subsídio. Tu Eu vou te convence? Me convence fácil. Eu vou escrever para o professor Carlos Moreno, e Moreno, vou né? perguntar. Mas de qualquer forma, eu estou... Mas é falar, não é escrever, né? Escreve do mesmo jeito, né? Não, mas aqui é que eu estou falando. Cada um fala do seu jeito, É que eu né? queria dizer... Não, mas como nós somos comunicadores, a audiência vai nos criticar. Ah, o cara quer ser o bambambam ali da comunicação, aliás, a audiência do tá barba, subindo, né? do barba e cabelo e bigode, e fala tudo errado. Subindo ou não está subindo? Está subindo cada dia, cada programa está se consolidando. Eu queria te dar subsídios
para a tua tese anti-marketing, que é o seguinte. Não tenho tese anti-marketing. Escuta que eu vou te dizer que tem um escutando. problema social dentro disso que eu vou te falar. É, Boa dose de crimes. trilhas. Olha como é complicada essa coisa do marketing. Trilhas. Não, de crimes. Crimes, crimes, né? Crimes. Entre adolescentes. É por causa da propaganda. É por causa da propaganda. Porque eles matam porque eles querem um tênis Nike. Não, eles não querem um tênis da Dal Ponte de Veranópolis. Ninguém mata para pegar o tênis da Dal Ponte de Veranópolis. Mas é sério. Mas o cara do Dal Ponte faz uma campanha. Dê um tênis Dal Ponte para o seu filho. Seu filho será... Vão molestar seu filho e vão querer roubar o tênis dele. Vai viver muito mais anos, teu filho. Não, pode ser. O que tu acha? Olha que baita ideia. Ninguém vai querer roubar o tênis do seu filho. Fala pro Dal Ponte. É isso. Claro. A Dal Ponte de Veranópolis faz tênis. Alô, Dal Ponte. Fale com o Roberto Pitaúdi. Tem uma ideia fantástica. Só que tu vê o que é a força da propaganda. Aquele troço voltou a misturar os assuntos. O ladrão é muito esperto. Então ele sabe que se ele roubar o Dal Ponte, ele vai ter pouco poder de barganha de revenda. Agora, se ele roubar um Nike, vale a pena matar alguém, porque ele vai conseguir vender. Claro, então tu não tem que dar Nike pro teu filho. Não. Dê um Dal Ponte. Dal Ponte. O Azaleia? Não, Azaleia não tem A tênis. Azaleia já tem marca aí. Mas a Azaleia... Não, a Azaleia é Olímpicos. Olímpicos. Então, Olímpicos, a incidência de roubo de Olímpicos já é menor. Não há... É conforme a categorização da marca, entendeu? Eles não matam no roubo do Olímpicos, né? Só rouba o tênis. Só dão uma surra no cara e rouba o tênis. Entendeu? Mas Nike já aconteceu muito assassinato. E aí dizem, matou um adolescente de 17 anos. Tênis alemães lá, como é que é os... Adidas? Também, esse aí também é mato, perigoso. Né? Também mato. Mato com menos crueldade. Menos crueldade, mas quanto mais... crueldade total. Quanto mais famosa a marca, pior para o usuário. Isso é outra propaganda. Por isso que eu ando assim, meio achinelado, assim, entendeu? Sim, tu esconde a tua riqueza agora, tu é empresário. Eu escondo a minha riqueza agora, que a EO está me mora deixando... numa mansão, é empresário de comunicação. O faturamento da EO está me deixando, me transformando num senhor abastado. Senhor abastado. Eu troquei antes, quando eu era menor, pobre no IAPI, me chamavam de abostado. Abostado, agora tu é abastado. Abastado, é só trocar uma letra. Letrinha. É, só trocar uma letrinha. Cara, como é fácil. Como diria o Paulo Bonova, assim, como tu é inteligente. Cara, como tu é culto, né? Paulinho Bonova. Não, né? mas... Paulinho é da EPI, né? Tu sabe que no Face é fácil a gente fazer a mídia pró-inteligente. Como é que a gente faz? Tu começa a largar frases boas ali. Mesmo que não sejam tuas. Mesmo que não sejam tuas. Tu não bota autoria. Eu larguei uma do tipo assim, há muitas respostas para a mesma pergunta. Isso tu leu em algum lugar, não? Não, sei lá eu de onde é que é isso. Deve ser do Tex Willer. Eu leio muito Tex Willer. Esse eu te bato. Sim. Cara, eu já li uns 2.000 Tex Willers. Tá bem. E lá tem essa frase? Tem. Uma revistinha inglesa, americana? Não, eu leio todas, elas são vertidas para o português. E essa frase está em português. Aliás, como é que é a frase? Há muitas respostas para a mesma pergunta. Muitas respostas, mas perguntas. Mas não diz nada, né? Não, é uma frase boa. Isso é mais ou menos. Uma vez eu estava zoando com a cabeça do Reinaldo, que foi sócio da Escala, e eu digo, Reinaldo, que escala? A Escala só tem tamanho, a minha agência é pequena e é mais criativa que a tua. Ele me olhou e disse, mas não tem importância isso, Pintal. Eu disse, como não tem importância, Reinaldo? Ele disse, não, tem muitos caminhos para chegar ao mesmo lugar, muitas respostas para a mesma frase é dele, então, não, eu fiz uma referência, adaptei. Fizesse uma releitura. Uma releitura da frase do Reinaldo. Do Reinaldo Lopes. Reinaldo Lopes. Ex-quase atacante do Grêmio. Ex-quase atacante do Grêmio. O que é? Ele continua publicitário? Não, agora ele é empresário industrial. Como? Ele tem uma empresa que exporta tapioca para os Estados Unidos. É sério? O que é tapioca? Tapioca é um troço para comer, né? É um troço para comer, Sim, eu sei que uma folha, é uma massinha. E os americanos comem isso? Que come muito. Ele inclusive tem residência em Miami e em São Paulo. E ele fabrica? Ele que mesmo fabrica? Não sei se ele que fabrica ou ele compra pré-fabricado. Eu sei que ele é exportador da tapioca. Ou pelo menos... Mr. Tapioca. A última... Ele é apresentado assim quando chega nos Estados Unidos. Tapioca. Mr. Tapioca. Enfiar no seu cu, tapioca. Tapioca. Cu não pode falar aqui. Cu não. Não. Se a diretoria pegar esse programa, eu tô ralado. Pede pro Júlio cortar essa parte. Detonar essa parte aí. Júlio, essa parte que eu falei cu aqui, tu tira do programa, tá? Porque senão a diretoria vai me chamar a atenção.
Ele te leva a sério, ele te olha, assim, parece que você vem sair algum... Bom. Pergunta para ele quanto tempo falta, a gente já falou tudo que ia falar. Não, como falou tudo? Escalação do Renner de 1954. Ah, cara. Não, como vai ser a vinheta do programa, tio? Aliás, eu falei disso, eu falei do nosso programa, para quem que eu falei? Olha o Alzheimer, esqueceu. Não, Meu primo aqui, né? não tem um sujeito músico Sujeito músico, Chico Buarque. que disse, mas fui eu que fiz a trilha, ele tem alguma coisa a ver com o Renner de 54, eu vou lembrar quem é. Mas que trilha? Renner tinha trilha? Não, teve para festejar o campeonato, não sei, teve uma festa, ele tem alguma coisa a ver. Lupicínio Rodrigues. Não, é menos famoso que o Lupicínio, é um gingleiro, né? Ah, o... Eu não lembro quem é, mas... Cepé? Talvez tenha sido o Cepé. Talvez. Cepé Mas a escalação Delução. do Renner. Alô, audiência Cepé da Delução. EO. Barba, Cabelo e Bigode tem a honra de apresentar... Nós temos sempre 3 assuntos obrigatórios. A escalação do Renner, 1954. Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo, ou Gago e Olávio. Pedrinho, Breno Melo. Juarez e Andrade e Joci. Por que não tem tantos negros na seleção argentina quanto tem aqui no Brasil? Não, a pergunta não é tão simplificada assim, não é na seleção. Por que na No futebol Argentina, argentino. no futebol argentino, Tem menos negros que no Brasil. muito menos, não tem negro praticamente na seleção. Isso o nosso amigo convidado aqui, ele falou outro dia aí, né? Ele sabia, né? Deu uma explicação bem científica. E a economia argentina não era baseada como a brasileira no trabalho escravo, né? Ou tinha menos escravo lá, era mais o pastoreio, né? Então quer dizer que o Brasil trouxe mais negros para mais negros, mais escravos, né? que da África que o... Da África, isso. Que coisa terrível que é isso, né, tio? Um horror. O racismo é horrível, tio. Horror. E nem era racismo, era um negócio. Os americanos também fizeram isso, né? Continuam fazendo. Não, eles não importam mais negro, né, que eu saiba, né? Não, agora não, mas eles continuam sendo racistas. Eu estava comentando para a Observadora Plena, dizendo para ela, até porque a rádio é feminista, que essa luta das mulheres, espaço e tal, tem todos os fundamentos. Só que é um troço mais complexo, lá do começo de Adão e Eva, não sei o quê, a caverna, o homem puxou a mulher pelos cabelos e tal. É verdade isso? Tu diz que é tudo verdade isso. Mas o caso do racismo contra os negros, cara, é um troço muito mais dolorido, cara. Imagina, os caras traziam as pessoas da África e durante 500 anos do Brasil massacraram os caras. Mas não viu agora na Ucrânia o Tyson, né? A torcida começou com frases racistas contra ele, né? Tyson, lembra que jogava aí, né? Aí ele se irritou, respondeu e tal. Saiu chorando do campo. O racismo é fogo, né? O racismo é pesado. É pesado, muito. O Roger que estava dizendo esses dias aí, eu sou um ativista dentro do futebol. Muito boa a entrevista do Roger. Roger é um cara inteligente, né? O problema dele foi ter jogado no Grêmio, né? Fora isso, ele era um cara... E os gremistas estão loucos para trazer eles de volta para o lado pro lugar do balaqueiro aí. O balaqueiro, aquele ar assim de menino... Menino que tiraram o picolé dele, o pirulito, assim, tá sempre com aquela cara, aqueles beijos dele. O balaqueiro se deu mal com essa exaltação ao Jair, porque, olha, pode dizer metade dos gremistas hoje... Mas o presidente do Grêmio, o PDT queria que ele fosse candidato a governador do estado aqui, né? O presidente do Grêmio, Bolzan, né? O pai dele foi prefeito lá de Osório, foi cara do PDT, sempre foi ligado ao Brizola, tudo. Quer dizer, não é muito de esquerda, mas é muito mais de esquerda. É culpa do marketing. Por quê? Porque teve um publicitário metido a esperto que foi lá e disse para o Bolzan que era fácil associar o nome dele ao Bolsonaro. Bolsonaro. Era fácil fazer. Tenha também aqui uma réplica do seu presidente no Sul. E era esse papo, e os caras, não viu? Não sei, você não sabia. Disse que era um publicitário. O Sartori, que é doutor, deu um sartoraço, esse deu um mal. Coisa bem horrível daquilo. Publicitário, o que eles fazem, né? Aqueles estão amigos publicitários, né? Aquele ali ele deu uma cagada. Foi uma cagada. Cagada pode falar? Cagada pode. Terminou o programa, né? Não, falamos do problema social, a escalação do Renner, e para encerrar, então, o Barba, Cabelo e Bigode hoje, nós temos que falar do Vevé, né? Vevé, pensei que tu ia falar a razão do nome do programa, né? Barba, Cabelo e Bigode. Não, também Barba, Cabelo e Bigode. O que é o significado? Antigamente nas barbearias não tinham os coiffeurs, não tinham, né? Hoje, como é que chama hoje os caras das barbearias? Tem outro nome agora. Não é uma barbearia, né? Tem um Styler Hair, um monte de coisa.
Tu ia na barbearia e tu, para cortar cabelo, tu pedia barba, cabelo e bigode. Entendeu? O barbeiro parava a barba, parava o bigode e cortava o cabelo. Mas a ligação disso com o Aí futebol... no futebol os caras começaram, quando tinha, como jogavam os juvenis de manhã, os aspirantes na preliminar e depois os profissionais, quando o Inter ganhava as 3 do Grêmio, tinha feito barba, cabelo e bigode. Nesse caso também há uma dúvida histórica a ser esclarecida. Eu ouvi muito Sim, diz que tinha uns veteranos que os jogavam. veteranos pela manhã e Os primeiro, aspirantes. segundo quadro e primeiro quadro. Também. Aí era barba, cabelo e bigode quando um time ganhava as três. Não precisa deixar gravado isso, cada programa a gente pede para o Júlio Só gravar gravar, isso aí, né, a definição de cansa barba. a gente repetir sempre, né? Sim, mas a audiência pede, Muda, né? Não, que muda a audiência, né? Por exemplo, quem é que está hoje nos ouvindo? E o VV deve Tem ter... 52% de mulheres, parece que eu sou. Não, em relação à audiência anterior, tem uns 44% nos ouvindo. Que já tinham ouvido outra vez? Já ficaram encantados com o nosso... Encantado, é? Encantados. Lá Porque, do padre. e hoje a gente... Qual é o nome do padre aquele de Encantado? Fontana. Padre Fontana. É que- Alô, padre Fontana. É que a gente, graças ao nosso conhecimento enciclopédico Sobre futebol. e cultura. etc. Hoje, por exemplo, a gente surpreendeu a audiência falando de literatura, entendeu? Ciências exatas e coisas desse tipo. Nós temos Somos ecléticos. somos ecléticos. Nós temos que falar no próximo programa, eu vou deixar aqui a sugestão. Vamos falar sobre o que eram os técnicos e os seus esquemas táticos nas antigas. Nas antigas. Porque hoje se glorifica tanto o trabalho do técnico. Ontem eu estava vendo o jogo do Cruzeiro e Avaí. Aí viu o Abelão do lado do campo. O Abelão é assim para o jogador. Ele não tem nem esse ritual mais. Vai lá e joga, o cara. Vai lá e joga. Antes de encerrar o programa, vou te fazer uma pergunta do passado, então. O Fiola era esse treinador folclórico? Quem? O Vicente Fiola. Diz Que era, acho que pegava no sono, né? Pegava no sono Tinha do que acordar, né? Aquela história do Garrincha é dele, Pois né? hoje até me lembrei dessa história, né? É a mesma coisa nós aqui. Relembrei né? para a nossa audiência. Não, os caras sonhando com a volta do Lula, se vai voltar a ser tudo como era antes e tal, né? E lembrei da história do Garrincha, né? Quer dizer, que antes do jogo contra os russos lá, a Rússia tinha fama de ganhar aquela Copa de 58, e deu o esquema tático, tudo. Aí o Garrincha, que era o primeiro jogo do Garrincha, seu Fiola, vocês já combinaram com os russos? É que o Fiola teria dito para ele, Tu entra pra lança direita. por aqui, tu cai lá, lança para a direita, depois tu entra cruzado e tal. Não, bacana, mas tu já combinou com os homens. Né? Mas é verdade. Essas pessoas simples, elas também são geniais, né? Elas têm umas tiradas assim que desarmam o pseudo... O pseudo sabidão. O Fiola nem era muito treinador no São Paulo, ele era meio assim um chefe lá, um encarregado. Ele tinha uma das coisas. figura mais para Raimundo do que para treinador de futebol. Porque treinador de futebol. Aí depois, na outra Copa, tiraram ele, botaram o Emoré Moreira, né? Foi campeão no Chile, né? Em 62, né? Aí em 63, 66, na Inglaterra, voltou o Fiola. Aí foi um dos maiores... O Brasil formou 3 ou 4 times, lembra aquela Copa de 66? Convocaram 60 e tantos jogadores. Trocaram metade do time de um jogo para o outro, jogava Quem era melhor treinador, o Aimoré Moreira ou o irmão dele, o Zezé Moreira? Eu acho que era o Zezé, né? O Zezé era um disciplinador. O Zezé ficou famoso no Fluminense com o Ferrolho, né? O Zezé foi treinador da seleção brasileira em 54. No próximo programa a gente pode falar do Contra a Omão Hungria, também, né? do Omão. O Omão e o Strick? E do João Saldanha. O João Saldanha. Vamos meter literatura no próximo programa, uma literatura esportiva. Vou trazer o João Saldanha. Quem é que foi o melhor técnico de futebol aqui para ti? Hein? Teté? Não. De Teté, todos outro os dia o cara tempos ou lembrou o ou das Teté. Não antigas? sei, o tempo que tu quiser. Quem é que te lembra de técnico? Eu me lembro só do Teté. Não, me lembro do Sérgio Moacir Torres Nunes, que era uma figura folclórica. Ele foi goleiro do Inter também, né? Foi. Goleiro do Inter, treinador também. Ele era uma figura folclórica também. E me lembro também um cara que foi muito discutido, mas foi vencedor. As pessoas até faziam uma associação, talvez, pela obesidade. Ele era meio tipo um Vicente Fiel daqui, que era o Daltro. O Daltro Menezes, foi muito esculhambado por não conhecer futebol. Quebrou aquela hegemonia do Grêmio, né? Em 69, né? Eu sempre lembro do Sérgio Jockman, que comprou uma briga contra ele e ele se recusava a chamar o Daltro Menezes de técnico. Ele dizia, bom, já que ele é o cara das táticas, então ele é um tático, ele não é treinador, ele é um tático. Ele insistia com isso aí, né? O Sérgio Jockman. O Daltro Menezes. Eu pensei que tu ia falar no gordo nesse outro aí, o Guardiola aí, como é que é o
O Gordiola, esse Não, tá não, agora, não, tá não. lá no Nordeste, lá, ele classificou o Ceará, classificou o Sport para a primeira divisão, né? Esse técnico do Inter, né? Falaremos dos técnicos das antigas no próximo Barba, Cabelo e Bigode. Até terça que vem. Um abraço. O, E, O. E, O, E, O. E, O, E, O. E, O, E, O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.